Boa noite. Fala aqui comigo. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a tua noite de segunda-feira, da última segunda-feira desse ano. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse louvor que a gente ouviu agora no final. A morte venceste. Meu Deus. Eu queria que você entendesse que essa live não é uma live comum. Eu queria que você compreendesse que você não entrou em mais uma live. Que esta não é uma live normal. Essa é uma live onde Jesus está aqui. Porque ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente. Ele está aqui. O Jesus que está aqui é o Jesus que falou diante do túmulo de Lázaro. Em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sinto de profetizar que está chegando uma aceleração de Deus na vida de pessoas aqui nos próximos dias. Porque Jesus, ele falou para Marta, irmã de Lázaro. Gente, para pensar, Lázaro estava morto há 4 dias. Se Jesus tinha futuro para Lázaro, não vai ter futuro para você? Não vai ter futuro para mim? Aí Jesus, ele fala para Marta, o que ele está falando para você nessa noite? Vai ressuscitar. Porque ele fala assim, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala assim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Ele estava falando de uma ressurreição que ia acontecer agora. Deus está falando para pessoas aqui, a hora é agora. A ressurreição não é um dia. A ressurreição não é uma data. A ressurreição não é um calendário. A ressurreição não é uma agenda. A ressurreição não é uma coisa. A ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje é uma live de ressurreição. Manda essa live para alguém. Deixa eu agradecer quem já comprou selos aqui. Aline, Marta, que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Eu quero orar o Salmo 91 e eu quero ir para a palavra. Por que 5 dias de joelhos? Quem não conseguir comprar selos e quiser ofertar aqui, se for possível, use essa chave que está fixada aqui. É uma forma de você ofertar no nosso ministério. Tua semente é muito importante. Gente, ouça. Desde sexta-feira, nós estamos fazendo 5 dias de joelhos por 2026. Toda noite, eu estou falando aqui de alguém que dobrou os joelhos na palavra e venceu. Toda noite. Então falamos de Daniel, falamos de Salomão, falamos de Elias. Foi muito forte. Meu Deus, uma live melhor que a outra. E hoje Deus tem uma palavra. Vamos orar o Salmo 91 e a gente já vai para a palavra, que eu não quero perder tempo. Vamos orar? Repita comigo, declare comigo, profetize comigo. Diga assim, onde você estiver agora, diga assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro. Eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Por isso, eu não temerei o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Porque eu farei do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Por isso, nenhum mal me atingirá, praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos, o Senhor dará ordens ao meu respeito, para que me proteja em todos os meus caminhos. Com as mãos, eles me segurarão, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra. Pisotearei o leão forte e a serpente. Porque eu amo a Deus. Ele me resgatará. Ele me protegerá, porque eu conheço seu nome. Eu clamarei a ele, ele me dará resposta. Na adversidade ele estará comigo. Vai me livrar, vai me cobrir de honra. Vida longa me dará e me mostrará a sua salvação. Você que crê e recebe isso, diga amém. Mande essa live para alguém. Ó, vamos lá? Clica aqui, ó, no aviãozinho. Aqui tem o desenho de uma setinha. Vai abrir aquela aba. Mostra lá os últimos contatos que você falou, conversou, interagiu, se relacionou. Stories, direct. Manda essa live para 20 pessoas. Estamos chegando em 80 pontos. Vamos para 90 pontos? Vamos. Todo mundo clica aqui, compartilha essa live. Manda para alguém. Clicando aqui também, você pode copiar o link da live e mandar em outras redes sociais. Manda para 5 contatos do WhatsApp, manda para 5 grupos e vamos lá. Texto de hoje. Tá com o Bíblia aí? Caderno, caneta, papel? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos 9. A partir do versículo 36. Atos 9, 36. Estou com uma Bíblia NVI. Atos 9, 36, ó, já tem 80 pontos. Manda essa live para alguém. Diz assim, ó. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como o líder era perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, essa palavra é muito forte, ajoelhou-se. Ajoelhou-se. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Ajoelhou-se. E o texto diz: e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Ó, tem gente que já está sentindo a presença de Deus. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé.
Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Tem pessoas aqui que vão saber de você por causa do que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou dando uma palavra profética, e se você guardar essa palavra, você vai testemunhar nos próximos meses. O teu milagre vai virar notícia. Eu vou dizer de novo. Em 2026, o teu milagre vai virar notícia. O teu milagre vai virar notícia. Eu sinto Deus aqui no começo dessa palavra. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Meu Deus. E tem gente aqui que literalmente vai ser entrevistado, tá? Vai ser entrevistada. Guarda essa palavra. Meu assunto nesses minutos com você é joelhos ressuscitam destinos. Se você estiver anotando, anote. Joelhos ressuscitam destinos. Só esse tema já é muito poderoso. Joelhos ressuscitam destinos. 2026, eu vou no ponto, que eu tenho muita coisa para falar. 2026 será o ano que a ressurreição vai sair dos teus joelhos. 2026, João, Eliane, será o ano que os nossos joelhos ressuscitarão. Não no sentido que o meu joelho vai ressuscitar, mas o meu joelho vai provocar ressurreição. Joelhos ressuscitarão casamentos. Eu estou profetizando aqui. Se 5 acreditarem no que eu estou falando, tá bom. Joelhos ressuscitarão vida sentimental. Você de joelhos é o teu marido de pé. Você de joelhos são os teus filhos de pé. Você de joelhos é a tua família de pé. Nós lutamos de pé, mas é de joelhos que nós conquistamos a nossa vitória. O teu joelho é a parte do teu corpo que mais incomoda o inimigo. Porque você pode tocar o céu quando o teu joelho toca o chão. A menor distância entre a terra e o céu é a distância do teu joelho para o chão. Um homem e uma mulher de joelhos vale mais do que um exército de pé. E lendo esse texto eu entendi uma coisa. E eu quero te dar um segredo. Tem coisas que só ressuscitam quando você ajoelha. Talvez algo na tua vida ainda não ressuscitou porque você não se ajoelhou. Eu preciso que você entenda isso. Há uma autoridade nos teus joelhos que faz a morte recuar. Por que você acha que em Daniel 6,10, eu falei de Daniel na sexta, os leões não mataram Daniel?
Por que Daniel, ele orava de joelhos 3 vezes por dia? E o 3 na Bíblia é ressurreição. Porque Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Ó, olha o testemunho que a Guadalupe escreveu aqui, ó. Vejam as mensagens anteriores, ó. Eu ainda não tinha ficado de joelhos. Olha como isso é novo para muitos. Quando foi ontem, eu fiquei de joelho. Na hora que me ajoelhei, até a internet parou. Mas eu continuei. E hoje foi um dia incrível da provisão de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem vive uma grande provisão de Deus dia 29 de dezembro? Me conta. Quem vive uma grande provisão de Deus dia 29 de dezembro? Jesus ressuscitou depois de 3 dias para mostrar que muita coisa acontece em 3 dias. E eu falei que o 3 é a ressurreição. Você já se atentou? Se você não dá um glória a Deus, eu vou ir na tua casa. E olha que eu estou de viagem, em alguns casos vai ser longe. Você já se atentou que contando com hoje tem 3 dias para acabar o ano? Está preparado para viver o milagre da ressurreição? Só obrigado pela semente, viu? Que o Senhor dê 100 vezes mais. Libere tudo na vida de vocês além do que ele já tem feito. Eu preciso te dar uma palavra. Não fica bravo comigo. Mas tem promessas tuas que estão enterradas, esperando os seus joelhos para ressuscitarem. Se você estiver anotando, anote. Porque isso é guardar promessa. 2026 será o ano dos milagres e ressurreição através de joelhos consagrados. Tem quase 100 pontos aqui. Quem chegou agora, manda essa live para alguém. Vamos passar de 100 pontos? 2026 será o ano dos milagres e ressurreição através de joelhos consagrados. Amanda, obrigado pelos selos. André, obrigado pelos selos. O teu joelho no chão é a alavanca que ressuscita o que está morto. A Isabel colocou, pastor, estou na luta na guerra para orar de joelhos. Vou conseguir ainda esse ano. Eu vou pegar esse gancho. A Guadalupe falou que fez isso, novo. A Isabel falou que está nessa luta. A não ser que seja por saúde. Todo mundo vai dobrar os joelhos onde você estiver no final dessa live. Nós vamos fazer, gente, de 2026 um ano de um compromisso com Deus. Você sabe, deixa eu fazer um parênteses nisso. Um servo de Deus é diferenciado pelo nível de compromisso que ele tem com Deus. Um servo de Deus é diferenciado pelo nível de compromisso que ele tem com Deus. Quanto mais compromisso você tem com Deus, mais diferenciado você é. A não ser que você esteja enfermo.
E se tiver enfermo, vai ser curado nessa live. Fora disso, todo mundo vai dobrar os joelhos. Você vai fazer isso virar um hábito. Você vai fazer isso virar um costume. Você vai ensinar isso para os seus filhos. Eu tenho um bispo amigo, ele foi viajar para a Turquia. E ele estava me contando, ele falou assim, você não acredita. Quando dá a hora deles lá rezarem, dá o horário de rezar, eles dobram o joelho imediatamente onde eles estiverem. Esse amigo, um bispo amigo, ele me contava, ele falava assim, você não acredita. Eu estava andando na rua, deu a hora da reza deles lá. Ele falou, tinham 2 homens descarregando um caminhão. Eles pararam de carregar a carga, estenderam um tapetinho no chão e dobraram os joelhos. Por isso que Jesus ele falou que os filhos das trevas muitas vezes são mais hábeis do que nós. A distância da morte por o teu sonho. A distância da morte para a tua ressurreição é a distância do teu joelho para o chão. Vamos entender o texto? Vamos entender o texto? Vamos lá. Homem morre. Mas tudo que é espiritual não morre. Então, por exemplo, vamos entender isso aqui. Com calma. Por que lá em 2 Reis 13, quando estava uma guerra de Israel contra os sírios, um soldado morreu? Por que ele caiu na sepultura de Eliseu que estava aberta? E Eliseu estava morto? E ele tocou em Eliseu, nos ossos de Eliseu, e na hora que ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou na hora. É porque Eliseu tinha morrido, a unção não. Homem morre, unção não morre. Você precisa entender isso aqui. A unção não reconhece o poder da morte. A unção não reconhece o poder da morte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Eu preciso de você ligado hoje aqui. E tem uma outra coisa que não morre. Eu falei que a unção não morre. Tem uma outra coisa que não morre. Oferta. Lembra de Hebreus 11:4? Vai dizer assim, que pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, seu irmão,
Então, se tem sacrifício mais excelente, tem sacrifício menos excelente. E a Bíblia vai dizer assim, que mesmo depois de morto, a sua oferta ainda fala. Morto não fala. Abel morreu, mas faz tempo. Mas se a oferta de Abel fala, é porque ela está viva. Unção não morre. Oferta não morre. Por que eu estou dizendo isso? Tem algo muito sério para eu te explicar. Dorcas era uma discípula da igreja. Quando Pedro chega, e eu quero que você entenda o seguinte, Deus não vai fazer o que você está esperando. Eu vou repetir, é isso mesmo, eu não fiz uma colocação errada. Deus não vai fazer o que você está esperando. Porque o que você está esperando é muito pouco. Deus vai fazer o que você não está esperando. Por que não deu certo o que você estava esperando? Porque o que Deus vai fazer é maior. Porque eles não esperavam que Pedro fosse ressuscitar ela. Porque depois das ressurreições do Antigo Testamento, dos profetas, só Jesus tinha ressuscitado pessoas. Aqui foi a primeira ressurreição da igreja. Eles só chamaram Pedro. Mas o detalhe do texto é uma coisa sensacional. Estou abrindo até de novo aqui. Quando Pedro chegou, ele era o líder da igreja, mostraram para ele os vestidos e as roupas que Dorcas fazia, porque ela ajudava os outros. O que eram as roupas e os vestidos que Dorcas fazia para os outros? Oferta. Isso é o que a gente chama na Bíblia de oferta memorial. Memorial vem de memória. Memória é lembrar. Deus não se esquece das suas ofertas. Ouça isso aqui. Na hora Deus usa Pedro, ele manda as pessoas saírem, mas eu já chego nesse ponto. Gente, eu quero que você entenda isso aqui. A gente lê na Bíblia, parece comum. Parece normal. Deixa eu te explicar uma coisa. E eu não estou falando agora apenas de uma morte física. Os teus joelhos são mais poderosos que qualquer atestado de óbito em qualquer área da tua vida. Atestado de óbito é documento humano. Atestado de óbito é documento do homem. Oração de joelhos é documento do céu. Atestado de óbito é documento da carne. Oração de joelhos é documento celestial. Tem 100 pontos aqui. Manda essa live para alguém que nós vamos chegar em 110 pontos. Atestado de óbito tem a assinatura do médico. Os seus joelhos têm a assinatura de Deus. A nota bem grande, eu estava meditando nessa palavra, o senhor falou comigo assim, Ana Paula. Médicos assinam atestados. Intercessores assinam decretos. Que isso? Ah não, pelo amor de Deus, você tinha que anotar isso. Gabi, obrigado por essa semente, que o Senhor dê 100 vezes mais. Com ressurreição. Médicos assinam
atestados. Intercessores assinam decretos. Os seus joelhos carregam mais autoridade do que qualquer diagnóstico. Eu tenho uma palavra para 2026. A tua vida não está no diagnóstico dos homens. A tua vida está na agenda de Deus. Eu vou repetir. A tua vida não está no diagnóstico dos homens. A tua vida está na agenda de Deus. Joelhos que têm mandatos divinos não respeitam protocolos humanos. Anote o que eu vou te falar. Joelhos dobrados geram ordens que mortos obedecem. Tá, isso aqui é muito forte. Joelhos dobrados geram ordens que mortos obedecem. Eu queria falar para alguém aqui. Você tem uma causa na justiça. Há um poder nos seus joelhos para anular vereditos que já foram dados como finais. Alex, os seus joelhos reescrevem histórias que o mundo já tinha encerrado. Mário, eu preciso repetir isso aqui. Os seus joelhos reescrevem histórias que o mundo já tinha encerrado. Sabe por que está faltando milagre, gente? Está faltando milagre porque está faltando ousadia. Amanhã, terça-feira, vai ser uma terça-feira de milagres. Tem gente aqui que já vai viver uma grande liberação de Deus até dia 2. Eu vou dizer de novo. Tem gente aqui que começa, meu Deus, você começa o primeiro dia útil de 2026, você começa com milagre. Por que eu falei? Está faltando milagre porque está faltando ousadia. A tua autoridade está no teu joelho. Da palavra autoridade vem a palavra autorizar. Você está recebendo uma autorização de ressurreição hoje. Eu quero profetizar. Vão aparecer pessoas enfermas na tua frente, você vai orar por elas e elas vão ser curadas. Não vai ter um pastor na hora para orar, não vai ter um bispo na hora para orar. Você vai orar. Porque Pedro falou para ela, Dorcas, Tabita, eu te ordeno, levanta-te. Anote isso. A autoridade para ressuscitar vem da humildade de se ajoelhar. A autoridade para ressuscitar vem da humildade de se ajoelhar. A autoridade para ressuscitar vem da humildade de se ajoelhar. Com Deus é tudo invertido. Se quiser subir, primeiro vai ter que descer. Para Deus, o caminho para cima é para baixo. Você precisa entender isso aqui.
para dizer para a menina, para a mulher se levantar, Pedro se abaixou. Você consegue entender que Deus se abaixou porque ele vai te levantar? Meu Deus do céu, que isso, gente? Por que algumas coisas pareceram que desceram na tua vida em 2025? Porque com Deus o caminho para cima é para baixo. Isso aqui é muito forte, Joãozinho. Anotem isso, anota isso. O orgulho te mantém de pé, mas se deixa de mãos vazias. O orgulho te mantém de pé, mas se deixa de mãos vazias. A humildade te coloca no chão, mas se enche de poder. Ah, que isso, gente? Eu tô sentindo uma vida de Deus aqui nessa live. Eu não sei se você tá sentindo aí onde você tá. Eu tô sentindo uma vida de Deus aqui nessa live. Você vai acordar amanhã com uma disposição nova. Não importa, lá fora vai ser dia 30. Mas você vai acordar com uma vontade de fazer as coisas. De produzir, de realizar. De fazer, de acontecer. O orgulho te mantém de pé, mas se deixa de mãos vazias. A humildade te coloca no chão, mas se enche de poder. Anota essa chave que Deus me deu. Anota isso aqui. Anota isso aqui. Anota isso aqui. Helena, olha isso aqui. Quanto mais eu me submeto a Deus, mais a circunstância se submete a mim. Guadalupe, isso aqui é muito forte. Por isso que vocês têm que se inscrever para a mentoria, que a gente tem mais tempo para falar. Quanto mais eu me submeto a Deus, mais a circunstância se submete a mim. A sua voz só tem peso no mundo espiritual se os seus joelhos tiverem marcas no mundo físico. Eu não sei se alguém aqui, você teve pais, ou avós, ou tios, pessoas mais velhas do que você, que eram servos de Deus. Eu não sei se alguém aqui viveu isso. Mas antigamente, os servos de Deus oravam muito de joelhos. Tinha gente, eu não sei se você chegou a conhecer alguém assim, que a pessoa, de orar tanto de joelhos, ela ficava com os joelhos marcados. Ó, o André colocou aqui, ó, minha mãe. Ó, a Helene colocou minha avó. Tem um ditado que fala assim: tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Ó, tem gente colocando avó, mãe. Sabe o que eu quero te dizer? Orações não morrem. Eu também sou fruto da oração da minha mãe. Minha mãe é pastora. Tem coisas que você está vivendo hoje, de bênçãos, vocês que escreveram aqui, porque pessoas oraram por você antes de você. Sabe quando Deus abençoava um rei na Bíblia? E ele falava assim: eu estou te abençoando por amor do meu servo Davi. É como que se Deus falasse assim: eu estou te abençoando, mas não é por causa de você.
Eu estou te abençoando, mas é por causa de Davi, porque eu tenho uma aliança com ele. E a aliança não morre. A aliança também não morre, porque a aliança com Deus não tem prazo de validade. A aliança com Deus não é aliança por um tempo, a aliança com Deus é aliança para a vida. Eu começo para o final dessa palavra, mas me dê mais alguns minutos. Anota isso. A sua oração de joelhos é a autoridade que transforma não em sim. A sua oração de joelhos é a autoridade que transforma não em sim. A sua oração de joelhos é a autoridade que transforma não em sim. Porque tem promessas que não vão se cumprir em nós. Vão se cumprir nos nossos filhos. Pega Gênesis 15. Deus falou para Abraão que o povo ia ficar escravo 400 anos, mas que Deus iria libertá-los, iria levá-los para uma terra. Abraão recebeu promessas de Deus que não é ele que iria viver. Em 2026, você precisa descer na vertical para crescer na horizontal. Em 2026, desça na vertical com Deus e você crescerá na horizontal diante dos homens. Me dê mais alguns minutos, eu tenho algo importante para falar. Tem algo que eu quero liberar para esse próximo ano sobre a tua vida nessa noite. Tem mais de 100 pontos. Manda essa live para alguém que dá tempo. Daqui a alguns minutinhos a gente vai orar. Mas eu preciso completar essa palavra dizendo algo. Guarda isso para 2026. O ambiente importa. O ambiente importa. O ambiente importa sim. O ambiente precede o milagre. O ambiente antecede o milagre. Dorcas é colocada, o corpo dela, a Bíblia fala que era no andar superior. Tem milagre no andar superior. E eu não estou dizendo o andar superior agora de uma casa ou de um apartamento. Eu estou dizendo que pode não ter jeito aqui na terra, mas tem jeito no céu. Só que é interessante que Pedro chega lá e ele manda todo mundo embora só. Milagre não começa com barulho. Milagre começa com ambiente. Nessa virada de ano, não reclama de quem vai sair da tua vida, celebra quem vai entrar. Deus não tira nada da tua vida sem substituir por algo maior e melhor. Eu pensava nessa palavra, hoje o Senhor falou comigo de manhã. O ambiente é o berço do milagre. O ambiente é o berço do milagre. Ele mandou sair. Só que foi aí que eu me lembrei. Com quem Pedro aprendeu isso? Ele aprendeu isso com Jesus. Porque na primeira ressurreição que Jesus fez, que foi a da filha de Jairo, ele entrou e mandou todo o povo sair. Deixou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Quem aprende com Jesus aprende a separar ambiente. Você precisa entender isso aqui. Tem milagres que só entram quando alguns saem. O milagre, muitas vezes, ele vai ser testemunhado por muitos.
mas ele vai ser provocado por poucos. Você precisa entender isso aqui hoje. Presta atenção. O milagre é testemunhado por muitos. Porque todo mundo viu quando ela ressuscitou e ela saiu com Pedro. O milagre é testemunhado por muitos, mas ele é provocado por poucos. Porque multidão testemunha milagre, mas intimidade gera milagre. Presta atenção no que eu estou te falando. Sabe o que Pedro me ensina e Jesus me ensina principalmente? Lembra, eu preguei nisso numa das lives da madrugada que a gente fez às 3 da manhã, dos espias na Terra Prometida. 10 não creram, 2 creram, Josué e Caleb. Incredulidade é contagiosa. No coach não fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda, mais convive? Deixa eu te falar uma coisa. Comece pro meu final, mas eu preciso te falar isso. Você não pode ressuscitar o futuro enquanto você estiver abraçado com gente que chora passado. Quem só sabe chorar morte não está pronto para celebrar a vida. Sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Provérbios 13:20 fala: quem anda com o sábio vai ser sábio. Vamos dizer assim, tá? Você fala assim, eu quero entender a Bíblia. Eu quero aprender a Bíblia em 2026. Em quem você tem que grudar? Em quem ama a palavra. Você fala assim, eu quero orar em 2026. Com quem que você tem que orar? Você tem que andar com gente de oração. Se eu quiser saber quem você vai ser amanhã, é só eu ver com quem você anda hoje. Se você quiser ser próspero, você vai precisar andar com gente próspera. A Bíblia fala que as mulheres choravam. Elas choravam pelo que perderam. Pedro orava pelo que ia receber de volta. Eu vou dizer de novo. As mulheres choravam pelo que perderam. Pedro orava pelo que ia receber de volta. E olha, eu vou falar uma coisa. Gente, essa live aqui hoje é pra gente madura, tá? Entenda com sabedoria o que eu tô te falando. Tem gente que tá perto de você e que não é gente ruim. A pessoa pode chegar até com uma intenção boa. A intenção é boa. Mas às vezes não é o propósito. O que era o normal? Pedro chegar lá e consolar. Pedro poderia ter ido lá consolar. Mas ele preferiu enfrentar a morte. Pedro não chorou a morte de Dorcas. Ele se ajoelhou por ela. Muitas vezes, lágrimas expressam dor. Joelhos declaram ressurreição. Outra coisa que eu quero te falar. Gente, essa live está muito profunda. Essa palavra é muito forte. Faltam 3 dias para você entrar em 2026. Você precisa entrar em 2026 livre de questionamentos. O pastor Lucas tem uma frase que eu gosto muito. O que eu não entendo, eu creio. O que eu não entendo, eu acredito. O que é confiar? Confiar é permitir que Deus se explique depois. Você está querendo ter resposta para crer. Mas é crer que vai te dar resposta. Sabe por que eu estou falando isso? Pedro não ficou perguntando, como nós fazemos. Por que Dorcas morreu? Ao invés de perguntar, comece a decretar.
E profetizar é diferente de pedir. Pedir é uma coisa, profetizar é outra. Tem algo que você vai precisar para 2026. Discernimento. Você não vai poder se comportar do mesmo jeito em todas as situações, porque as situações não são iguais. Tem situação que tem que orar e pedir e suplicar. Tem situação que é para dar ordem. Profetizar, ordenar. Pedro falou, levanta-te. Pedro não implorou nesse milagre, ele ordenou. Porque ele sabia que os seus joelhos davam a ele esse direito. E presta atenção, o Pai só mostra o que ele tem intenção de te dar. Eu acho que Pedro deve ter pensado assim, se Jesus me levou naquele dia para ressuscitar Dorcas, se Jesus me levou naquele dia para ressuscitar a filha de Jairo, é porque agora ele quer que eu reproduza isso com Dorcas. Tem coisas que Deus se mostrou, mas ele não te levou lá só para você ver. Ele te levou lá porque ele quer que você faça isso agora. Ele não implorou, ele ordenou. Sendo muito objetivo, eu acabo aqui. Você não ressuscita morto com palavra bonita. Você ressuscita com ordem que vem de joelho ungido. E outra coisa, sabe o que é interessante? Fé é Deus e o homem trabalhando juntos. Nunca mais esqueça disso. Fé é Deus e o homem trabalhando juntos. Por que eu estou dizendo isso? Quem ressuscitou Dorcas? Jesus. Quem ressuscitou Dorcas? O Espírito Santo. Quem deu a ordem? Pedro. Deus não ressuscita tudo automaticamente. Deus não te chamou para ser espectador do milagre. Deus te chamou para ser participante do milagre. Tem gente que está perguntando para Deus, Senhor, quando que o Senhor vai ressuscitar? Deus está te respondendo, quando você vai dar a ordem? Meu Deus do céu, queria que você entendesse a palavra hoje. Tem gente que está falando assim para Deus, Senhor, estou esperando você ressuscitar. Deus está te respondendo, estou esperando que você ajoelhe e ordene. Chorar é lamentar o que foi. Ordenar é decretar o que será. Que isso? Pelo amor de Deus. Você não pode sair dessa palavra sendo a mesma pessoa. Chorar é lamentar o que foi. Ordenar é decretar o que será. Isso aqui não é ser alienado. Pedro não negou a morte. Ele simplesmente se recusou a aceitar aquilo como final. Esse momento que você está vivendo não é o teu fim. O fim do ano não é o teu fim. O fim é do ano, mas não é o teu fim. 2026 vai ser o melhor ano da tua vida. Chorar é aceitar. Ajoelhar é decretar. Ajoelhar é confrontar. Pedro confrontou a morte, ela obedeceu. Não é interessante? Tem coisa na tua vida que você olha assim e você fala assim, isso aqui está perdido. Deus está olhando e está falando, isso é um milagre. Eu estou dizendo de novo. Então, olha, tem coisa que você olha na tua vida e você fala assim, isso aqui é uma coisa perdida. Deus está olhando e pensando, isso é um milagre. Todos em um corpo, uma morta, um cadáver, um funeral. Pedro viu uma oportunidade.
Prometo que vou falar a última coisa. Você tem um milagre para viver. E não pessoas para impressionar. Anota essa frase, eu estou te dando uma chave para o teu ano. Seríssima. Eu não estaria aqui 10 e 12 da noite numa segunda-feira, a gente está de férias. Eu não estaria aqui nesse horário numa segunda-feira se eu não tivesse uma coisa importante para te falar. Você tem um milagre para viver e não pessoas para impressionar. Deus falou comigo. Pedro mandou sair todo mundo. Deus não precisa de plateia para ressuscitar promessa. Tem coisas que Deus já está fazendo na tua vida e que são muito grandes. E ainda não é tempo de ninguém ficar sabendo. Tem milagre que não combina com espetáculo. Você tem um milagre para viver e não pessoas para impressionar. Deus não precisa de plateia para ressuscitar promessa. Tem milagre que não combina com espetáculo. Você tem um milagre para viver e não pessoas para impressionar. Não amanhã, a outra terça, nós vamos começar a nossa mentoria desse mês de janeiro já. Eu vou falar sobre planejando 2026. Vai ser demais. Quando a live terminar, já tome uma posição. Você tem que entrar em 2026 mergulhado na palavra. Faça a tua inscrição, tem o link para você preencher e se inscrever na bio e nos stories do Instagram. A semente que você coloca para fazer uma mentoria é menos do que o que você recebe, que é muito grandioso. Se inscreve que vai ser demais. Se inscreva e faça. Quero louvar a Deus, você que está aqui até essa hora. Quero agradecer todo mundo que semeia aqui nessa live, no nosso ministério. Tem mais de 100 pessoas aqui, 10 e 14 da noite. Última segunda-feira do ano. Você está aqui porque você quer Deus. Quero louvar a Deus, você que semeia através desses selos, dessa chave que está fixada abaixo, que gente que pediu, que ou não conseguiu fazer através do selo, ou não quis. Que o Senhor faça dessa oferta uma oferta de ressurreição. Se você tem um pedido de oração, escreva aqui agora. Eu vou dobrar os meus joelhos para a gente orar. Amanhã vai ser muito sério. Porque amanhã eu vou falar de joelhos que se dobram por famílias. Amanhã a coisa vai ser seríssima. Amanhã, 21 horas, 9 da noite, joelhos que se dobram por famílias. Vai ser tremendo. Tremendo. Chame alguém para amanhã. Amanhã, 21 horas, joelhos que se dobram por famílias. Tua família vai ser abençoada como nunca. É o mesmo, Guadalupe, é o mesmo. Pode fazer hoje. É a mesma coisa. Estou afastando aqui a minha mesinha aqui. A não ser que você esteja doente, gente. Em nome de Jesus, dobre os seus joelhos. Ou você esteja num carro. Mas se der para parar, pode parar também e dobrar os joelhos, se tiver um lugar seguro para parar. Vamos orar? Vamos declarar a palavra de ressurreição?
Senhor, obrigado. Obrigado por essa quarta live. Senhor, o Senhor fez na vida de Pedro. O Senhor fez na vida de Dorcas. Então nós queremos viver agora na nossa também. Porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor não mudou. O Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é aquele que foi diante do túmulo de Lázaro e que disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. O Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A minha oração é a oração de Romanos 8:11. Como Paulo diz, que se habita em nós, nós queremos que entre em nós o Espírito de vida e o poder da ressurreição, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Esse mesmo Espírito de vida, esse mesmo poder da ressurreição, vai vivificar o nosso corpo. Dá vida, Senhor, a tudo que estava perdendo a vida. Eu profetizo vida. Eu declaro agora a ressurreição. O teu ministério ressuscita nessa noite. De maneira milagrosa. Eu libero decretos nessa live no mundo espiritual. Ministérios vão ressuscitar nessa virada de ano. Deus vai dar sinais, direções claras, confirmações, vai iluminar. Famílias vão ressuscitar. Que famílias ressuscitem agora. Agora. Portas abertas. Nessa terça-feira. Portas ressuscitem agora. Finanças ressuscitem. Vida sentimental ressuscite. Vida espiritual ressuscita agora. Porque nós vamos orar de joelhos como nunca em 2026. Ressuscita, Senhor, a vida sentimental. Chega desse ciclo de fracasso, de derrota, de engano, de ilusão. Portas e trabalho. Liberações já no dia 2. Guarda essa data. Eu profetizo cura, ressurreição. Sobre a Renata da Vanessa. O seu Joel. Sarinha do Renato. Sobre os olhos da Cris. Cada um que precisa de um milagre. Que essa ressurreição venha em forma de novos clientes. Libere essa ressurreição sobre a Ângel, Senhor, de maneira milagrosa. Ressurreição de casamentos. Ressurreição de empresas. De sociedades. Ressurreição de relacionamentos e comissões e causas na justiça, de liberações e papéis e documentos, de situações em cartório, de filhos e cônjuges. Abençoa o teu povo que dobra os joelhos nesse momento. Nos dá, Senhor, uma terça de maravilhas. Abençoa cada um aqui da live, cada um do grupo de oração, cada um da mentoria de janeiro. Aqueles que semeiam aqui, que ofertam aqui com amor, aqueles que vão se inscrever para esse tempo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga amém. Aleluia. Se você veio aqui porque alguém compartilhou essa live com você, você gostou, te abençoou, você não conhecia, fez sentido, comece a seguir aqui o nosso perfil para você receber as notificações. Só hoje eu coloquei um post em texto, 8 da manhã, a gente sempre coloca aqui. E ainda hoje eu coloquei um Reels, final da tarde, 18 horas, começo da noite. Se você não assistiu, assista.
4 segredos para 2026. Está salvo no meu feed, tá? Passa lá e vai ser uma benção. Quem não se inscreveu para a mentoria, já sai e se inscreva agora. Clica lá no link, você tem várias formas de fazer, faça. A gente já vai te colocar no grupo. Vai ser poderoso demais. Não amanhã, outra terça começa. Vai ser extraordinário. Nossa primeira mentoria desse ano. Deus abençoe muito, gente. Amanhã tamo junto, 9 da noite. E vamos orar lá no grupo de oração, no WhatsApp. Também, de joelhos lá. Quem não tá lá, vai e clica no link da bio, tem o link do grupo de oração também. Tô deixando a live salva. Deus abençoe, gente. Até amanhã aqui. Deus abençoe. Obrigado. Até amanhã.